A paz do Senhor, igreja, amém? Pastora Simone, ela minha mãe espiritual. Eu tenho um pai espiritual e tenho também uma mãe espiritual. Ela que cuidou de mim em momentos difíceis, me acolheu, a minha família, minha esposa, minha mãe, minha irmã. Nós somos muito gratos, pastora. É um prazer tê-la conosco. Se gostar, volte mais vezes. Se não gostar hoje, volta outras vezes, que eu tenho certeza que vai ser melhor. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Desculpa pela emoção. Bom, dando então continuidade, né, nesse mês de abril, nesse mês de julho, o reverendo Adilson então nos propôs que refletíssemos sobre o tema descanso da alma. E o tema que eu gostaria de propor para a nossa reflexão esta noite é: aquele que tem seu próprio sentido em Deus não se deixa guiar pelos objetivos e metas de outros. E eu peço então que a igreja abra comigo suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, e vamos ler dos versos 1 a 18. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 1 a 18. Amém? E diz assim a palavra de Deus: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o nome do monte de Deus, também conhecido como Monte Sinai. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cessio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida.
Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Palavras do Senhor, amém? Sempre que eu lia esse texto, eu ficava me perguntando: Senhor, como pode um homem que acabou de decapitar 450 homens, os profetas de Baal, no capítulo 18, e do nada recebe uma mensagem de Jezabel, e ele se põe todo temeroso? Elias já tinha recebido outras ameaças do rei. Aquela era ou deveria ser apenas mais uma, mas de alguma forma aquela mensagem de Jezabel soou diferente aos ouvidos do profeta. De alguma forma, o recado de Jezabel serviu como um gatilho para trazer à memória de Elias os profetas que vieram antes dele e como aqueles profetas, homens de Deus, a serviço de Deus, foram mortos por Israel a mando de Jezabel. Elias tinha acabado de orar. E diante de todo o povo e dos profetas de Baal, Deus mandou fogo do céu, que consumiu o holocausto, e ainda lambeu a água que estava ao redor do holocausto, e estava rodeando o altar. Ora, não é difícil imaginar o que estava passando na cabeça do profeta, depois de ter visto Deus fazer algo tão grandioso diante de todo o povo, e ter envergonhado, humilhado os profetas de Baal. O texto não diz, mas é muito claro que após todos esses eventos, gerou-se uma expectativa muito grande no profeta, de que o povo, depois de ter visto tudo o que aconteceu diante dos seus próprios olhos, largariam de uma vez por todas a idolatria e se voltariam novamente para Deus. Se arrependeriam de todo o mal que causaram e seus corações novamente se voltariam ao Deus de seus pais. Mas ao invés disso, depois de todos os milagres e maravilhas que Deus fez diante do seu povo, aos olhos de Elias não tinha mudado nada. E o recado de Jezabel era a prova disso. Aquele recado caiu como uma bomba, uma verdadeira bomba, aos ouvidos de Elias, que imediatamente se lembrou de tantos outros que vieram antes dele e como eles foram mortos. Assim, a verdade é que Elias não ficou com medo de Jezabel, como muitos dizem ou pensam. A verdade é que Elias, ao receber o recado de Jezabel, após tudo que Deus havia feito no meio do seu povo, se deparou com uma falta de sentido para a sua vida, para tudo aquilo que ele estava fazendo. Leia comigo o que Elias fez e disse nos versos 3 e 4, após receber o recado de Jezabel. Diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E pais aqui não é no sentido necessariamente biológico, mas no sentido de ser da mesma linhagem, ou seja, da linhagem dos profetas. Então o recado de Jezabel faz com que Elias se pergunte: o que é que estou fazendo de diferente de todos os demais profetas que me antecederam?
Qual é o sentido de tudo isso que eu estou fazendo? Qual é a relevância de tudo isso que está sendo realizado por Deus através de mim? E a resposta ecoa em sua alma. Se não estou sendo melhor ou mais relevante do que meus pais, do que aqueles que vieram antes de mim, logo eu terei o mesmo destino que eles tiveram. E é diante desse cenário que Elias foge. Deixa seu ajudante em segurança, vai para o deserto e pede ao Senhor, e ora ao Senhor pedindo a sua morte. E é nessa oração de Elias que é possível notarmos o desespero da sua alma. Aí você pode me perguntar, mas por quê? Porque nessa oração Elias pede algo a Deus que ele mesmo não quer. Mas a sua alma está tão profundamente angustiada, amargurada, ferida, triste, que mesmo sem de fato querer, ele pede a própria morte. Mas se Elias de fato desejasse a própria morte, ele não precisaria pedir a Deus, bastaria não fugir. Jezabel faria isso por ele. O fato, meus queridos irmãos e irmãs, é que Elias preferia a morte a se tornar apenas mais um profeta que passou por Israel sem fazer qualquer diferença na vida daquele povo. Elias estava experimentando em sua alma, naquele momento, aquilo que Viktor Frankl vai chamar de sensação de falta de sentido da vida. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra nascido em 1905 e falecido em 1997 em Viena, na Áustria. Ele é fundador da logoterapia e análise existencial. Viktor Frankl ficou famoso após descrever a sua experiência em 4 campos de concentração nazistas. Em seu best-seller internacional chamado Em Busca de Sentido, quem puder leia, um excelente livro. Ainda falando um pouco sobre a obra do autor, a explicação para o advento desse vazio existencial pode ser observada ao passo que, diferentemente do animal, o homem não possui um instinto que lhe diga o que tem que fazer. Bem como no período no qual estamos, as tradições já não mais ecoam para o que devemos fazer, nos deixando totalmente à deriva. Situação esta onde podemos nos tornar suscetíveis ao conformismo e ao totalitarismo. O antídoto para esses 2 males é ter justamente um sentido para a vida, pois aquele que tem em seu próprio sentido não se deixa guiar pelos objetivos e metas dos outros. E é exatamente o que está acontecendo nesse exato momento com o profeta Elias, neste momento. Elias está comparando os seus resultados, as suas metas, as suas conquistas, com as metas, resultados e conquistas daqueles que vieram antes dele. E diante da aparente falta de conversão de Israel, da aparente manutenção da idolatria a Baal, mesmo após tudo o que havia passado nos capítulos 17 e 18, a oração de Elias denuncia a sua profunda angústia e o seu desespero diante da percepção de que a sua vida e suas obras não estavam tendo nenhum sentido para aquele povo de coração duro. E muitos de nós, queridos irmãos e irmãs, nos sentimos exatamente assim. Quando paramos para pensar e analisar que diferença temos feito na vida das pessoas, que diferença temos feito no mundo, que diferença temos feito na vida dos nossos familiares e amigos. E essa é uma pergunta que precisa ser feita, mas não da forma como Elias fez, se comparando com outras pessoas, comparando a sua vida e a vida de outros que vieram antes ou mesmo que estão ao lado dele. Não. Deus tem um propósito na vida de cada um, e cada pessoa dentro do propósito de Deus exerce um papel importante. Elias não queria ser igual aos que vieram antes dele, pois ele achava que por terem morrido e por estar ainda o povo na idolatria, suas missões haviam falhado miseravelmente. Mas o fato é que aqueles que vieram antes dele, assim como ele próprio, e os que vieram depois dele, estavam apenas pavimentando a estrada que Jesus e o Espírito Santo de Deus então consumassem o plano de redenção e salvação, não de uma nação, mas de muitas nações. Não de um povo, mas de muitos povos espalhados pela face da terra. Amém?
que seria do reformador Martinho Lutero se antes dele John Wycliffe e John Hus não tivessem pavimentado a estrada pela qual ele percorreria na reforma? O que seria do reverendo Martin Luther King Jr. se o reverendo Vernon Jones não tivesse vindo antes dele, preparando-lhe o caminho? Portanto, não se comparem a ninguém. Não comparem os seus ministérios com o ministério de outras pessoas. Apenas cumpram da melhor maneira possível aquilo que Deus te chamou para fazer durante a sua vida. O reverendo Adilson, ainda pastor em Catiguá, no interior do Paraná, e eu me lembro muito bem desse sermão, porque é um dos meus preferidos. Ele disse, não exatamente com essas palavras: não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Não queira ir além do que Deus te chamou para ir. Se Deus te chamou para ir até ali, mesmo que você consiga ir além, se Deus mandou você ir só até aquele ponto, não ultrapasse. Não faça, não fale, não seja, não queira e não sonhe ser aquilo que Deus não sonhou para você. Tá, mas e como eu vou saber que estou fazendo ou sendo algo que Deus não me chamou para ser ou fazer? Pelo vazio que irá brotar dentro da sua alma. O vazio da alma de Elias brotou quando ele deixou de fazer o que Deus o chamou para fazer e quis comparar o que ele estava fazendo com aquilo que os outros fizeram. Seguindo na leitura do texto, após orar pedindo a sua morte, os versos 5 a 8 vão dizer que, acompanhem comigo nas suas Bíblias. Após orar pedindo a sua morte, os versos 5 a 8 vão dizer que Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente pensa é: agora vai. Deus enviou um anjo para alimentar o profeta, não uma, mas 2 vezes. Agora vai. E de fato, aqueles alimentos deram uma nova disposição para o profeta, uma disposição física. Tanto é fato que ele caminhou 40 dias e 40 noites somente com a energia daqueles alimentos. Então, fisicamente, o profeta havia recobrado as suas forças. Do lado de fora, quem o visse, viria com o vigor renovado, restaurado. Mas a sua alma ainda estava abatida, ainda estava desolada, ainda estava inconsolável. E por vezes é assim com a gente também. Nós estamos vendo nossas orações sendo respondidas, estamos vendo os milagres de Deus acontecerem em nossas vidas, estamos vendo a provisão de Deus em nossa casa, vemos Deus em cada detalhe das nossas vidas, assegurando e mantendo tudo no seu devido lugar. Porém, mesmo diante de tudo isso, ao olharmos para dentro de nós mesmos, assim como Elias, nos deparamos com um vazio de sentido. Nos deparamos com uma vida que aparentemente não está fazendo sentido algum. Nos deparamos com um vazio de alma tão grande, mas tão grande, que quando olhamos ao redor e nos damos conta de tudo o que Deus tem feito em nossas vidas, de como Ele tem sido fiel em suas promessas, mesmo diante da nossa apatia, isso parece que ao invés de nos animar, nos deixa ainda pior. Pois parece que somos colocados frente a frente com a nossa ingratidão, com o nosso egoísmo. E ao olharmos para todo esse cenário,
Talvez como profeta, nós nos recolhemos à nossa insignificância. Recolhemos os caquinhos da nossa alma esmigalhada dentro do peito. As silenciamos o máximo que podemos, para não ouvir os seus gritos de socorro e de desespero. Nós as sufocamos e nos obrigamos a continuar caminhando. Nos forçamos a andar mais 1 milha, mais 10 dias, mais 1 mês, mais 1 ano, talvez 2. Mas, inevitavelmente, quando caminhamos desse modo, a recaída é quase que inevitável. Pois assim como o anjo alertou Elias, a jornada é longa. E a recaída, irmãos e irmãs, parece-nos pior do que a própria queda. E aqui mora outro grande perigo. Existem pessoas que se acostumam a caminhar dessa forma. Pessoas que são movidas por milagres, são viciadas no sobrenatural. Pessoas que parecem que precisam do êxtase espiritual, assim como o corpo precisa do ar para respirar. Pessoas que estão o tempo todo atrás de um milagre, atrás de uma bênção. Pessoas assim, na verdade, estão procurando amordaçar suas almas, de modo que o barulho do sobrenatural de Deus as impeça de ouvir os gritos desesperados da sua alma, que clama por atenção. Por isso, mesmo que tudo esteja bem e dando certo na sua vida, meu irmão e minha irmã, mesmo que você esteja vivenciando os milagres e sobrenatural de Deus, mesmo que você seja próspero, tenha uma família abençoada, mesmo que você tenha um emprego incrível ou uma empresa rentável e promissora, mesmo que você esteja rodeado de grandes amigos e pessoas incríveis, olhe para dentro da sua alma. E mesmo diante de tudo de bom que está acontecendo com você, se você ainda estiver se sentindo vazio, não ignore. Não se sinta ingrato por isso. Pois isso, de modo algum, é ingratidão diante de Deus. Ao contrário, é um alerta, um pedido de socorro, um SOS da alma, te dizendo que ela precisa de atenção. E Elias, após caminhar 40 dias e 40 noites, tem uma recaída. Acompanhem comigo em suas Bíblias os versos 9 a 12. Depois de caminhar 40 dias e 40 noites, Elias chegou então ao Monte Horebe. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Em determinados momentos da vida, nós desanimamos. A gente olha e simplesmente fala: não quero mais nada. Estou cansado. Quando a gente entra na caverna, nem o extraordinário de Deus nos anima mais. Aquelas pessoas que comentamos anteriormente, que vivem na dependência do êxtase espiritual, na dependência daquele arrepio, daquela empolgação, que vivem na dependência do extraordinário por meio de milagres, vai chegar um momento que na recaída, nem esse extraordinário servirá de consolo mais. Elias foi tomado por um pensamento automático, um pensamento que muitas vezes também ecoa em nossas cabeças, em nossas almas, em nossos corações, de forma muito automática.
Inclusive foi falado hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical, o pensamento de que não é justo. Eu tenho sido fiel, mas os infiéis é que parecem ser os vencedores. Então, para que lutar? Cansei. E é nesse momento, então, que nós perdemos a nossa perspectiva, permitindo que a nossa visão de mundo seja distorcida. A nossa espiritualidade fica comprometida. A recaída se torna pior do que a própria queda. Porque a gente frustra, porque a gente se frustra e se frustra outra vez. Cuidado com os pensamentos automáticos, porque eles nos fazem perder a perspectiva. Temos que levar esses pensamentos automáticos para Deus. Nos Salmos nós vemos muitas vezes esses pensamentos automáticos. Mas quando termina com o verso, o salmista não fica sem esperança, porque Deus trabalha na nossa alma durante a oração, pelo derramar do Espírito Santo. Deus vai até a caverna resgatar o profeta Elias. Perceba que Deus pergunta a Elias: que fazes aqui, Elias? E isso nos dá a percepção de que Deus está dentro da caverna, junto com o profeta. Deus não o abandonou naquele momento. Não fosse assim, talvez Deus tivesse dito: que fazes aí, Elias? Mas não. Que fazes aqui? Aqui, Elias. Deus estava com ele. Tem uma parábola de um jovem que estava caminhando na praia, muito antiga, acho que todo mundo já ouviu essa parábola. Um jovem que caminhava na praia e toda vez que ele olhava para trás, na areia, ele estava andando sozinho, mas quando ele olhava para trás, na areia, ele via 2 pares de pegada. E um dia ele desanimou e começou a passar por duras penas, por duras provas. E nesse momento, então, quando ele olhou para trás, ele só viu 1 par de pegada. Entristecido, desesperado, desesperançado, ele olha para Deus e pergunta: nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me abandonou. E Deus olha para ele e fala: filho, nos momentos mais difíceis da sua vida, as pegadas que você viu eram minhas, porque você estava sendo carregado no meu colo. E Deus fez isso com Elias. Deus o carregou no colo. Deus estava com Elias, mesmo dentro da caverna. E assim como ele fez com Elias, Deus cutuca a nossa alma, para a gente falar o que está doendo dentro de nós. E isso também serve para que nós nos escutemos. Deus põe o dedo na ferida. Então as coisas que estão dentro de nós são expostas. Não é justo, Senhor. Eu não sei aonde o Senhor quer chegar com isso, mas está errado. O Senhor, por acaso, não está vendo o que está acontecendo? Não é justo. E Deus, meus amados irmãos e irmãs, nos entende. Ele quer nos ouvir. Não fosse assim, não teríamos na Bíblia uma coleção de 150 salmos. Nos salmos vemos os homens falando a Deus de uma forma mais plena. Vemos o homem reclamando, murmurando, dando pitaco na administração de Deus, dizendo a Deus o que é ou deixa de ser justo, como se Deus não soubesse. E Deus ouve tudo isso pacientemente, pois Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa alma, Ele vê o que temos carregado dentro do peito. Por isso, Ele quer nos ouvir. Ele quer que você e eu falemos aquilo que tem nos machucado, assim como Elias o fez. Enquanto a verdade da nossa dor está embaixo do tapete, a sujeira apodrece e fede. E é interessante notar que Deus não vai fazer debate filosófico com Elias sobre a sua dor e o seu sofrimento. Nem vai apresentar as razões pelas quais Elias estava passando por aquilo, ou mesmo quais eram os seus motivos para permitir que Elias passasse por aquilo. Não.
Antes Deus vai mostrar o seu poder. O livro de Jó é a mesma coisa. Deus permite que Jó coloque para fora toda a sua dor, todos os seus pensamentos a respeito do que ele pensava, a respeito do que ele estava passando. Jó coloca para fora as suas razões e coloca para fora tudo que estava ferindo a sua alma. Mas Deus, de igual modo, não vai fazer um debate filosófico sobre a dor e o sofrimento de Jó, e nem mostrar para ele por que ele estava passando por aquilo. Antes, pelo contrário, ele começa a revelar quem ele é e qual é o seu poder. E então, após revelar-se a Jó, no capítulo 42, verso 5, Jó vai dizer uma das frases mais emblemáticas da Bíblia. Antes, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eis que o Senhor passava, Então veio o vento, o terremoto e o fogo. Mas Deus não estava no vento, não estava no terremoto e também não estava no fogo. Porque tudo isso representava o que Deus podia fazer. Tudo isso representava o sobrenatural de Deus. Tudo isso representava os milagres de Deus. Mas Deus não pode ser confundido com o que Ele pode fazer. Pois ao fazer isso, eu e você deixamos de olhar para Ele e focar no que Ele pode fazer diante do que você precisa. Nós tornaríamos Deus um utilitário na nossa vida. Deus não pode ser limitado a milagres, ao extraordinário, a grandes feitos. Não. Deus faz tudo isso, mas Deus não é nada disso. Deus é e sempre será Deus. Ele é o que é. Ele é o que Ele precisa que seja. Mas Elias, mesmo de dentro da caverna, diante de todo o barulho dos ventos que fendiam as rochas, mesmo diante do barulho do terremoto que sacudia a terra, mesmo diante do barulho do fogo que consumia tudo que tocava, Elias foi capaz de, em meio a todo aquele barulho, ouvir a voz de Deus, que vinha do meio de um cicio tranquilo e suave. E foi esse cicio tranquilo e suave que fez com que o profeta saísse de dentro da sua caverna. Confira comigo na sequência, na sua Bíblia, você que chegou agora também, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler agora os versos 13 a 14. Primeiro Reis, versos 13 a 14, se você fechou sua Bíblia, abra novamente, por favor. Nós estamos terminando. Depois daquele cicio tranquilo e suave, ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso do Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Às vezes os milagres não nos tocam, como também não tocaram Elias. Mas quando Deus sussurra, então ele sai. E eu fiquei tentando imaginar, o que será que Deus falou para Elias que o fez sair da caverna? E eu pensei, talvez ele tenha falado o mesmo que falou para Daniel quando ele perdeu suas forças. Abram comigo suas Bíblias no livro de Daniel, obrigado. No livro de Daniel, capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 10, versos 17 a 19. Livro de Daniel, capítulo 10, versos 17 a 19. E diz assim, então, a palavra de Deus: como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse:
Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E eu imagino que Deus tenha falado isso para Elias. Não sei, mas o que eu sei é que o sussurro de Deus demonstrou um amor tão forte, tão grande e tão irresistível que Elias teve que sair da caverna. Não foram os milagres de Deus que tiraram Elias da caverna, mas a sua presença, sua voz, o seu sussurro. O que toca a nossa alma não são os milagres, as maravilhas, mas a voz, o toque, o abraço, o sussurro de Deus. Esse sim toca a nossa alma. Mas Deus não termina só com o sussurro. Deus dá para esse homem uma nova visão do que vai mostrar que Deus não perdeu o controle e que a missão que ele tinha dado a Elias ia muito além do que os olhos dele podiam enxergar. Deus precisou mudar a perspectiva daquele homem e tirar as lentes de destruição para que ele pudesse ver novas perspectivas da vida. Aquilo que parecia o fim de todas as coisas, que era só um pedacinho da história, porque Deus continuou a escrever a história. Acompanhe comigo nessa última leitura os versos, então, 15 a 18. 1 Reis 19, versos 15 a 18. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Se não entendemos a nossa missão e a nossa vocação em Deus, vamos ficar de recaída em recaída. Para que Elias voltasse, e para que Elias voltasse a não cair, Deus revela a Elias suas últimas instruções. Elias iria ungir 2 reis e um sucessor para ele mesmo. Com isso, Deus estava dizendo a Elias: não é o fim. Eu não perdi o controle, meu servo. A história começou antes de você e ela vai continuar depois de você. Você é importante, assim como todos os que vieram antes de você. Eles cumpriram a sua missão como eu determinei que cumprissem. E eles foram, e eles se foram. Você está cumprindo sua missão, como eu quero que você cumpra. Mas depois de você, eu continuarei escrevendo a história. Por fim, Deus mostra a Elias que o seu desespero de alma Deus mostra que o seu desespero de alma para ir além daqueles que vieram antes dele, não estava permitindo que ele visse as coisas com clareza. Ao se comparar com outras pessoas, ao comparar sua vida, seu ministério com outras pessoas, nós olhamos para o resultado daquelas pessoas e deixamos de ver os nossos próprios resultados. Que a nossa própria vida e o nosso próprio ministério estão gerando diante de Deus. Elias pensava que somente ele não havia se dobrado a Baal, que somente ele havia sobrado e todos o queriam matar. Ao tirar os olhos de Deus, de sua vontade, e focar nas pessoas e no que elas tinham feito, Elias deixou de ver os 7.000 que, assim como ele, não se dobraram a Baal. A vida dele
estava fazendo sentido. Assim, meu irmão e minha irmã, eu não sei porque você entrou aqui essa noite, eu não sei porque você está assistindo a essa transmissão, mas eu gostaria de dizer para vocês que a sua vida faz sentido nas mãos de Deus. Você pode até achar que a sua vida está sem sentido. Você pode achar que a sua vida não está valendo a pena. E eu estou aqui para dizer que a sua vida tem sentido e ela vale a pena nas mãos de Deus. Você é bênção na vida de alguém. Mesmo que você não perceba isso, você é e está sendo bênção na vida de alguém. Um simples sorriso pode ser bênção na vida de alguém. Um simples abraço é capaz de evitar um suicídio. Um simples "eu te amo" pode evitar muita coisa ruim e você não faz nem ideia do que está acontecendo. Você não precisa ser Martinho Lutero, João Calvino. Você não tem que ser igual a ninguém. Você não tem que se comparar a ninguém. Você só precisa estar atento à voz de Deus e cumprir a sua vontade. Não queira ser mais do que aquilo que Deus te chamou para ser. A história não começou em você e ela vai continuar depois de você. E Deus é o Senhor de toda a história. Você é e pode ser bênção na vida de todos aqueles que cruzam o seu caminho. Na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. Você é bênção. Não por você mesmo, mas porque Deus faz de você uma bênção, mesmo que você não veja isso. Que Deus seja conosco, que Ele nos ajude. Amém.